Estamos no segundo tema do módulo 1, que é a Era Vargas, que foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu desde 1930 a 1945, na qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Ao longo deste período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestão da ditadura Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 45, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, seria a Quarta República. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes e, de maneira geral, as características podem ser destacadas. A centralização do poder, que ao longo dos seus 15 anos, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Esta foi marcante durante o Estado Novo. A política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Por isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direito aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar o poder e aproximar-se das massas. Propaganda política. O uso das propagandas como forma de ressaltar as qualidades do seu governo foi uma marca forte de Vargas, que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Imprensa e de Propaganda. A capacidade de negociação política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas tinha grande capacidade de conciliar grupos opostos em seu governo, como aconteceu em 1930, quando as oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode também ser relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, defesa da união das massas, liderança baseada no carisma e sistema partidário frágil. A ascensão de Getúlio Dornelles de Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930, que, nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação do presidente foi o paulista Júlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias, a política do café com leite. Aliando-se às oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, os membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir Washington Luiz do poder. Essa conspiração tornou-se rebelião, de fato, quando João Pessoa, vice de Getúlio, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa foi um assassinato acontecido que foi utilizado de pretexto para que o levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado.
A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e, em 13 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando lhe estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deve ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizava uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, nesse momento, já deu mostra de sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou a primeira medida de centralização do poder, e assim dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar a Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso, e após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor civil nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933, para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época, pois trouxe novidades como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado no Código Eleitoral de 1932. Junto à promulgação da nova Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro de 1934 a 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 do Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. O governo constitucional de 1934 a 1937, do governo Vargas, em teoria, estender-se-ia até 38, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Getúlio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização no nosso país. A Ação Integralista Brasileira, grupo de extrema-direita, que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como seu líder Plínio Salgado. A Aliança Libertadora Nacional, grupo de orientação comunista, que surgiu como frente à luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país por via revolucionária. O grande líder desse grupo foi Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi responsável pela tentativa de tomar o poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas foi um fracasso completo. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 38 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação
de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. O Estado Novo, de 1937 a 1945, foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política, um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir dos decretos-leis, ou seja, determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e Assembleias Estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e reduzir a propaganda que ressaltava o regime ao líder. Para fazer propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado, e a participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desses projetos político-autoritários enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começam a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim, em 1945, a realização da eleição presidencial em outubro deste mesmo ano, e foi deposto pelos militares. Com isso, a gente acaba com a era Vargas. Nos próximos dias, continuaremos com o segundo modo.